E aí, pessoal? Pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje vamos explorar a revista semanal, uma edição recheada de temas fascinantes, sabe? É verdade, muita coisa interessante para a gente discutir. A gente vai tentar desvendar tudo, da liberdade de expressão à economia, passando por avanços tecnológicos, política, cultura. Ufa! É um panorama completo do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E já que você falou em liberdade de expressão, o artigo do Instituto Rothbard me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eles argumentam que a liberdade de expressão online pode, levar a atos de genocídio. Será que isso é possível? É um debate bem complexo, né? O artigo levanta preocupações sérias sobre como a internet pode ser usada para espalhar discursos de ódio e incitação à violência. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com a censura e o controle da informação. O artigo sobre Alexandre de Moraes e a censura global alerta para isso, né? Verdade. A comparação com a censura na União Soviética é, bem impactante. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né? Garantir a liberdade de expressão sem abrir espaço para discursos que promovam violência. É um debate delicado, com certeza. Lembra do que o J.D. Vance falou sobre a importância da diversidade de vozes numa democracia? Sim, foi mencionado no artigo. Pode Clesão recorrer. Exatamente. Silenciar opiniões, mesmo as polêmicas, pode ser perigoso, né? Falando em perigo, me surpreendeu a relação que o artigo sobre o Isaac Newton fez entre a ciência e a economia. Quem diria que o cara da física moderna teria um papel importante na história do pensamento econômico? E não é que teve. O artigo, o papel de Isaac Newton na história do pensamento econômico, mostra como ele usou todo o seu rigor científico para resolver uma crise monetária na Inglaterra. Ele implementou o padrão ouro, sabia? Caramba, que interessante. É fascinante como princípios científicos podem ser aplicados a problemas econômicos, né? E essa busca por lógica na economia me lembrou do artigo sobre Ludwig von Mises, a mentalidade anticapitalista. Ele desmistifica a ideia de que o capitalismo é um sistema explorador, né? Isso aí. O Mises defende que a prosperidade depende da liberdade individual e da livre iniciativa. Ele argumenta que o capitalismo, mesmo com seus problemas, é o sistema que mais gera riqueza e melhora a vida das pessoas, Ele critica a mentalidade anticapitalista, que muitas vezes se baseia em mitos, né? em vez de uma análise, digamos, racional dos fatos. Por falar em fatos, o artigo sobre Vale Refeição mostra uma realidade bem brasileira. O impacto do aumento das taxas, sabe, para os trabalhadores e empresas, especialmente em tempos de crise. Sem dúvida. Esse aumento das taxas pode corroer o poder de compra dos trabalhadores e aumentar os custos para as empresas. É um exemplo de como as decisões políticas impactam o bolso das pessoas. Totalmente. Mas, por outro lado, o artigo Preparando a Aposentadoria mostra como investimentos inteligentes, tipo em ações de empresas sólidas, podem garantir segurança financeira no futuro. O exemplo da Visa, que valorizou mais de 550% em alguns anos, é animador. Com certeza. A Visa é um exemplo de como investir em empresas com bom histórico de crescimento pode trazer bons retornos no longo prazo. Mas, claro, o mercado de ações tem seus riscos, né? Diversificação, estudo e paciência são essenciais. Concordo. E falando em avanço, que tal de mergulhar no mundo da tecnologia? O artigo sobre o motor térmico, que desafia o limite de Carnot depois de 200 anos, me deixou de boca aberta. É mesmo uma descoberta revolucionária. Superar esse limite, como o artigo descreve, abre um leque de possibilidades para a gente desenvolver motores mais eficientes e com menor impacto ambiental. Imagina o impacto na indústria automobilística, na geração de energia. Em tudo, né? E por falar em revoluções, o que dizer da computação quântica? O artigo A nova revolução da computação quântica nos leva para um futuro que parece ficção científica, né? Com computadores capazes de cálculos inimagináveis para as máquinas de hoje. A computação quântica tem o potencial de revolucionar áreas como a medicina, a ciência dos materiais e a inteligência artificial, abrindo portas para descobertas incríveis. A PsiQuantum, por exemplo, quer construir um computador quântico comercialmente viável até 2027. Nossa, que incrível! Mas com avanços tão grandes, a gente precisa pensar no impacto da tecnologia na sociedade, né? Sim, claro. O artigo O Movimento Tecnocrata nos alerta para o risco de um controle excessivo por parte dos especialistas e da tecnologia. Ele levanta questões importantes. Será que a gente está caminhando para uma tecnocracia onde decisões importantes são tomadas por algoritmos em vez de serem debatidas democraticamente? Como garantir que a tecnologia seja usada para o bem da humanidade sem comprometer a liberdade individual? São questões complexas que merecem um debate amplo e profundo. Mas, antes de a gente se aprofundar nisso, que tal dar uma olhada no cenário político? Afinal, é lá que muitas dessas questões são debatidas e decisões importantes são tomadas. Vamos lá. A revista semanal traz vários artigos que nos ajudam a entender as complexas dinâmicas de poder, tanto no Brasil quanto no mundo. É verdade? Começando pela Alemanha, as eleições parlamentares trouxeram resultados surpreendentes com a ascensão do Friedrich Merz e o sucesso do partido AfD.
O artigo Eleições na Alemanha faz um paralelo interessante entre o Merz e o Trump, apontando para uma guinada conservadora na política alemã. E o sucesso da AfD, um partido de direita populista, reflete uma tendência global de ascensão de movimentos nacionalistas e conservadores. A gente vê isso em vários países, inclusive nos Estados Unidos, com a eleição do Trump. E falando no Trump, o artigo Os Primeiros 30 Dias do Governo Trump mostra o ritmo acelerado do seu segundo mandato, com foco em segurança nas fronteiras, acordos comerciais e uma política externa mais assertiva. Um governo que, digamos, era bastante polêmica. Sem dúvida, o estilo do Trump, com ações rápidas e defesa dos interesses americanos, divide opiniões. Uns veem ele como um líder forte e determinado, outros o acusam de autoritarismo. E para completar o retrato do governo Trump, o artigo O Governo das Minorias destaca a diversidade no seu gabinete, com membros de grupos minoritários em cargos importantes. É um ponto interessante. A presença de minorias no gabinete do Trump desafia a visão de que ele seria um líder, digamos, intolerante e discriminatório. A representatividade é importante, mas a gente precisa analisar as políticas públicas e suas consequências para ter uma visão completa. Exatamente. Análise crítica e diferentes perspectivas são essenciais para entender a complexidade da política. Totalmente. E por falar em complexidade, que tal a gente explorar o universo da cultura e da sociedade? Bora lá. A revista semanal traz reflexões sobre quem somos e para onde vamos como sociedade. O artigo A Glamorização do Crime levanta uma questão polêmica. Qual a responsabilidade de artistas e da mídia na percepção do crime? O caso do rapper Orun e a PL anti-Orun em São Paulo ilustram bem nessa discussão. É um debate delicado, envolvendo liberdade artística, responsabilidade social e o papel do Estado na cultura. O artigo questiona se a glamorização da violência na música e em outras formas de arte contribui para a banalização da violência e para o aumento da criminalidade. E o artigo Bandidobras adiciona outra camada a essa discussão, apontando para a influência de políticas governamentais no fortalecimento do crime organizado no Brasil. A crítica se concentra nas políticas de segurança pública que, segundo o artigo, contribuíram para a crise do sistema carcerário e para o poder das facções. O artigo argumenta que a ineficiência do sistema prisional, a corrupção policial e a falta de investimento em políticas sociais criaram um terreno fértil para o crime organizado. É uma crítica forte ao modelo de segurança pública do Brasil, que, segundo o artigo, prioriza o combate à criminalidade pela força em vez de investir em prevenção e reinserção social. São duas perspectivas que nos fazem pensar em como combater o crime de forma eficaz, sem comprometer a liberdade individual. E como construir uma cultura que promova valores positivos, né? Exato. Mas, em meio a tanta turbulência, o artigo A Redenção Moral do Homem, em um livro curto de Chekhov, nos convida a uma reflexão mais introspectiva. A obra do Chekhov, O Duelo, apresenta personagens complexos buscando redenção moral e liberdade interior. Uma obra que nos faz pensar sobre a natureza humana, as escolhas que a gente faz e o sentido da vida. É uma mensagem atemporal sobre autoconhecimento, responsabilidade e a busca por um sentido para a vida. Um contraponto importante no mundo cada vez mais individualista e competitivo. Verdade. E aí, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho na revista semanal. A gente já explorou bastante coisa, né? Liberdade de expressão, economia, tecnologia, até a cultura a gente já deu uma olhada. Deu uma boa volta, hein? Ah. Mas agora a gente chegou num ponto crucial, que é a busca pela verdade, nesse mundo cheio de informação e desinformação também. É como se a gente estivesse no meio de um mar de notícias e opiniões vindo de todo lado. Difícil saber o que é real, o que é manipulação. Para não naufragar nesse mar de informação, a gente precisa de uma bússola, né? Alguma coisa que nos ajude a encontrar a verdade. Com certeza. E para começar a traçar esse mapa, vamos analisar a guerra na Ucrânia. O artigo Coisas que não te contaram sobre a guerra da Ucrânia mostra um ponto de vista diferente do que a gente costuma ver na mídia, sabe? E qual que é esse ponto de vista? O artigo, baseado nas críticas do Jeffrey Sachs, questiona a narrativa, digamos, tradicional sobre o conflito. Ele argumenta que a expansão da OTAN para o leste, junto com a interferência do Ocidente na política da Ucrânia, meio que contribuiu para aumentar as tensões. Interessante. O Sachs defende que a solução é negociar, levando em consideração a segurança da Rússia para conseguir a paz. É uma visão que nos faz pensar, né? Será que tudo é tão preto no branco como a gente vê por aí? Faz sentido. E por falar em versões diferentes, o artigo Trump versus Zelensky também analisa o conflito de um jeito mais crítico, né? Mostrando que a situação é complexa. O artigo reconhece a invasão da Rússia, que é ilegal, claro, mas também mostra o papel do Ocidente no aumento das tensões. A treta entre Trump e o Zelensky, que o artigo mostra, é um exemplo disso. Que treta. Não lembro disso. Que o Trump disse que a Ucrânia podia ter feito um acordo antes da invasão e o Zelensky acusou ele de usar informação falsa da Rússia e de estar do lado do Putin. É um jogo de acusações que confunde tudo, né? Puxa, é complicado mesmo.
Mas então, com tanta versão diferente, como a gente sabe o que realmente aconteceu? Como a gente filtra as informações e forma uma opinião crítica? Essa é a grande questão. E a busca pela verdade fica ainda mais difícil quando a gente encontra censura e manipulação da informação, como o artigo Trapaças e Mentiras mostra. Eita, mas como assim? O artigo critica o judiciário e o governo brasileiro, dizendo que eles tentam controlar o que a gente vê e ouve, sabe? E tentam silenciar quem pensa diferente. Nossa, sério? O artigo cita, por exemplo, o ministro Flávio Dino falando das Big Techs e o discurso do Alexandre de Moraes no STF. O Dino critica as empresas de tecnologia, dizendo que elas querem dominar a economia e a política do mundo. Já o Moraes defende que as plataformas digitais precisam ser controladas para combater a desinformação. Caramba, é muita coisa para assimilar. De um lado, a gente tem o medo do controle da informação, do outro, a preocupação com a desinformação. São duas visões que mostram como o debate sobre a liberdade de expressão e o papel da tecnologia está polarizado. No fim das contas, a gente precisa tomar cuidado, né? Com a censura, com a manipulação. Exatamente. Em um mundo onde a informação é poder, a censura e a manipulação são armas poderosas, né? É preciso ficar atento e buscar informação de várias fontes em quem a gente confia. É como um jogo de xadrez, né? Cada informação é uma peça. E a gente precisa saber jogar para não ser manipulado. Perfeito. A gente precisa ter uma visão estratégica. Analisar tudo com cuidado e tentar antecipar o que os outros vão fazer. A busca pela verdade exige esforço, sabe? Não dá para aceitar tudo que a gente vê por aí. Então a gente precisa questionar, comparar, analisar diferentes pontos de vista para ter uma opinião mais completa. Com certeza. Mas e se, no final, a verdade for, sei lá, impossível de ser totalmente decifrada? Você acha que isso é possível? Talvez essa seja a grande lição, sabe? A busca pela verdade não é fácil, é um caminho cheio de dúvidas, incertezas, e a gente precisa estar pronto para rever o que a gente pensa. Então a gente precisa ter coragem de questionar, humildade para reconhecer que não sabemos tudo e persistência para continuar buscando, mesmo quando é difícil. Exatamente. E com essa reflexão sobre a busca pela verdade, a gente termina a segunda parte do nosso mergulho na revista semanal. Na próxima e última parte, a gente vai juntar tudo o que a gente viu e tentar entender o que isso significa para a nossa vida. Nossa, essa revista semanal foi intensa, né? A gente explorou tanta coisa. É verdade, muita informação, muita reflexão. Mas é isso que a gente gosta, né? Mergulhar fundo nos temas e tentar entender o que está acontecendo no mundo. Com certeza. É. E agora, nessa última parte do nosso mergulho, a gente vai tentar conectar os pontos, sabe? É tipo juntar as peças do quebra-cabeça, né? Isso. A gente explorou ideias complexas, análises profundas, perspectivas diferentes. Agora a gente vai ver o que tudo isso significa pra gente como indivíduos e como sociedade. Uma coisa que me chamou a atenção foi como temas que parecem tão diferentes, tipo economia e liberdade de expressão, estão interligados. Como assim? A gente viu, por exemplo, como a censura pode afetar o livre mercado, né? E como as políticas econômicas impactam as nossas liberdades individuais. É verdade. As decisões que são tomadas em uma área acabam influenciando outras, né? É um efeito dominó. Total. E essa conexão fica ainda mais forte quando a gente pensa na tecnologia. A computação quântica, por exemplo, pode revolucionar a medicina, a inteligência artificial. Mas também levanta questões éticas sobre controle e privacidade. Exatamente. E aí a gente volta para a discussão sobre o movimento tecnocrata, lembra? Sim. Será que a gente está dando muito poder para especialistas e algoritmos? Será que a gente está abrindo mão do debate democrático e da nossa autonomia? São perguntas importantes, né? A tecnologia tem um potencial enorme para fazer o bem, mas também pode ser usada para controlar e manipular as pessoas. Pois é, a gente precisa ficar de olho, né? Com certeza. Como cidadãos, a gente precisa garantir que a tecnologia seja usada de forma ética e responsável. E para a gente conseguir navegar nesse mundo cada vez mais complexo, o pensamento crítico é fundamental. É verdade. A gente viu como a desinformação e a manipulação da mídia são um problema, né? Sim. A gente precisa estar atento, questionar as informações que recebe, buscar diferentes pontos de vista. Para não sermos manipulados, né? Exatamente. Yeah. A gente precisa saber analisar as informações, identificar os vieses, separar os fatos das opiniões. Isso, a gente acaba sendo enganado, né? Isso vale para tudo, né? Política, economia, cultura, ciência. No fundo, a gente precisa ser crítico em relação a tudo que a gente vê e ouve. Concordo plenamente. Essa revista semanal nos deu muito o que pensar, né? A gente explorou temas importantes, mergulhou em diferentes perspectivas. Foi um verdadeiro banquete de informações. E o mais importante, a gente exercitou o nosso senso crítico. E essa jornada de aprendizado não termina aqui, né? A busca pelo conhecimento é um processo contínuo. A gente precisa ter curiosidade, questionar, estar aberto a novas ideias.
É verdade? O conhecimento é a chave para a gente construir um futuro melhor, mais justo, mais consciente. Concordo. E pra gente finalizar, eu deixo uma pergunta pra você que nos acompanhou até aqui. Vai. Qual vai ser o seu papel na construção desse futuro? Que tipo de mundo você quer ajudar a criar? Isso aí, pessoal. A gente espera que esse mergulho tenha despertado em vocês a vontade de continuar aprendendo, questionando ou buscando a verdade. Valeu pela companhia e até a próxima.